Olá pessoal, tudo bem? Pessoal da EJA B, como é que vocês estão? Professora Nájila Costa para mais uma videoaula. E estamos aqui, firmes e fortes nessa luta para que a gente possa aprender, para que o conhecimento chegue até vocês de forma prazerosa, tá certo? De forma boa mesmo, vocês tirando dúvidas, assistindo as videoaulas. E antes de iniciar, peço que vocês se inscrevam no nosso canal, no canal da escola, já conecta. Deixe o seu joinha, deixe o seu link, assista as videoaulas. Nossa videoaula de hoje, como a gente sempre faz, vamos dividir, nós sempre dividimos os conteúdos trabalhados em gramática, literatura e ortografia ou produção. Na gramática, vamos trabalhar a classificação da sílaba tônica, Na literatura, continuar a parte do barroco, vamos falar de Padre Antônio Vieira. E na ortografia, o uso dessas letrinhas aí, S, cedilha, SC e SS, tão importantes na nossa vida. Como eu já disse, na gramática, vamos trabalhar a tonicidade da palavra, a sílaba tônica, e identificar essa sílaba tônica na palavra, para poder depois classificá-la, ok? Não se pode falar em sílaba tônica sem falar em sílaba átona. Professora, o que é uma sílaba tônica? É aquela que é pronunciada com mais intensidade, mais força, E a átona é o contrário, é pronunciada com baixa intensidade, com menos força. Aí nós temos aí dois exemplos, o lata e o bola. E nós vamos reconhecer essa sílaba tônica, identificar, Então, como é que a gente pode fazer isso? E depois que a gente identificar essa sílaba tônica, nós vamos classificar em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E aí nós temos acentuação gráfica, E já antecipo para vocês que a sílaba que tiver uma acentuação gráfica, um acento agudo ou circunflexo, de cara, como diz, o matuto, você já vai perceber que é a sílaba tônica, tá certo? E que a gente precisa enquadrar essa palavra dentro de uma das classificações. Toda palavra é classificada em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E aí a gente tem aí o exemplo, jacarandá, automóvel e pirâmide. E nós vamos ver, como é que eu posso dividir. E lembrando que isso é uma regrinha básica, algo simples, para quem ainda tiver alguma dúvida, a maneira mais fácil de identificar essa sílaba tônica é você supor que essa palavra está distante e você vai chamar por ela. Então, quando você chama, você vai perceber que uma das sílabas dessa palavra vai se demorar mais. Então, aqui demorar mais é chamado de sílaba tônica. E aí nós temos as divisões, no quadro aí que vocês estão vendo, nós temos jacarandá, automóvel e pirâmide. E cada palavra tem uma sílaba aí, pintada de amarelo, que é a sílaba forte. E para identificar, você vai dizer jacarandá, dá, você demorou mais. Automóvel, o mor, a sílaba tônica. Pirâmide, urá. Então, quando a sílaba forte, a sílaba tônica for a última, você vai dizer que ela é uma oxítona, quando for a penúltima, uma paroxítona, e a antepenúltima, uma proparoxítona, que é o que vem na próxima imagem. Sempre vai lembrar. A palavra pode ter 10 sílabas, mas sempre a sílaba forte, a sílaba tônica, vai estar ou na última, ou na penúltima, ou na antepenúltima, certo? Quando for a última, vamos relembrar, é chamado de quê? Oxítona. Quando for a penúltima, paroxítona. E quando for a antepenúltima, proparoxítona. Aí a gente deu alguns exemplos, mas você pode classificar várias, Oxítonas com dor, ruim, vatapá e P. Paroxítonas, escola, auto e táxi, ok? E as proparoxítonas, como eu dei o exemplo, Sempre que tiver o acento, essa palavra já vai ser acentuada. Médico, úmido e lâmpada, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Um conteúdo simples, Prático, que a gente aprende lá desde quando criança. E vamos para a nossa literatura, Vamos falar do Barroco no Brasil, que teve início no final do século XVII,
No país, essa tendência artística teve grande destaque na arquitetura, na escultura, na pintura e na literatura. Na literatura, o marco inicial do Barroco foi a publicação da ópera de Prosopopeia, de Bento Teixeira. Lembrem disso. Se na atividade, numa avaliação, cair qual o marco inicial do Barroco no Brasil, você vai dizer a publicação da obra Prosopopeia de Bento Teixeira em 1601. Já na escultura e na arquitetura, você vai lembrar de quem? De Aleijadinho. Foi um dos maiores artistas barrocos brasileiros, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, tá certo? Vamos aí para as características do barroco no Brasil. Uma linguagem dramática, Dentre várias características, eu procurei aquelas mais simples, Aquela linguagem dramática que a gente já conhece, o racionalismo, o exagero, aquela linguagem do exagero, do rebruscamento, tudo muito cheio dos padrões. O uso de figuras de linguagem, que a gente já trabalhou anteriormente, que especifica tão bem o sentido das frases. A união do religioso e do profano, Aí os contrastes, aí os contraditórios, as dualidades, que é o próximo tópico, a arte dualista, Por que é dualista? Aquilo que é dividido, que é diferente, que são dois. O religioso e o profano são situações diferentes. Por isso o jogo de contrastes, O jogo de contrário. Ou você é profano ou você é religioso. Ou você é religioso ou você é profano, ok? E aí, pessoal, nós não podemos falar no Barroco no Brasil sem falar de Padre Antônio Vieira, que ele nasceu em Lisboa em 1608 e morreu na Bahia em 1697. Ele morreu aí com 89 anos. Com 7 anos de idade, ele veio para o Brasil e entrou para a Companhia de Jesus, por defender posições favoráveis aos índios e aos judeus. Foi condenado à prisão pela Inquisição, onde ficou por 2 anos. Pessoal, no século XVII, a Península Ibérica ela manteve-se alheia à reforma protestante, enquanto no norte da Europa as ideias reformistas de Lutero e de Calvino ganharam mais adeptos. Então nós podemos perceber com isso, que uma das medidas tomadas pela Igreja Católica foi o quê? Foi para combater a reforma protestante, foi a fundação da Companhia de Jesus, do qual fez parte quem? Padre Antônio Vieira, Os integrantes da Companhia de Jesus, pessoal, eram os jesuítas. E depois eles tiveram um papel importante na manutenção de Portugal e da Espanha, como países católicos. Nós somos católicos, com respeito a todas as religiões. Então, foi nesse contexto, que o Padre Antônio Vieira, padre jesuíta, ele atuou, de forma muito firme na defesa do catolicismo. E também, pessoal, na propagação dessa religião no Brasil, da religião católica, tá certo? Ele sempre esteve acompanhando e apoiando a expansão ibérica do Novo Mundo. Então, esse foi quem? Padre Antônio Vieira e a sua participação. Ele escreveu cerca de 200 sermões. O texto dele era em prosa, tanto em Portugal como no Brasil, aquele texto que a gente já conhece, é diferente do texto em verso. E esses sermões, dentre esses 200, eu elenquei aqui alguns, para que a gente tome conhecimento, para que vocês possam pesquisar, posso dar uma lida nesses sermões na íntegra. Então, em 1640, ele escreveu o Sermão Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda. Em 42, o Sermão dos Bons Anos. Em 45, o Sermão do Mandato. Em 54, ele escreveu 2, o Sermão de Santo Antônio aos Peixes e o Sermão da Quinta Dominga da Quaresma. Já em 55, ele escreveu o Sermão da Sexagésima e o Sermão do Bom Ladrão, ok? Então, foi a nossa aula de literatura e vamos dar continuidade para a nossa parte de ortografia. A ortografia é tão importante nas nossas vidas, para que a gente saiba escrever corretamente, usar corretamente as palavras. A gente sabe que um erro ortográfico ele pode mudar o sentido da palavra.
e prejudicar o sentido do texto. Então, a regra geral, pessoal, quando a gente vai usar aí o S, o cedilha, SC e o SS, é o quê? Eles são usados, né? Quando você tem para a formação dos substantivos derivados. Derivados de quem? De verbos. E o que vai mudar quando você usa uma dessas letras são as terminações. Então, a gente tem que aprender a terminação para saber, né, qual é essa terminação de qual verbo e que letra usar. No caso do S, a terminação é andi, ender, perter e pelir. Então, todos os verbos que tiverem essa terminação, quando você for transformar esse verbo em substantivo derivado, você sempre vai usar o S. Aí, para efeito, eu vou ler aqui, né, a questão dos exemplos. Expandir, expansão. Pretender, pretensão. Verter, versão. Expelir, expulsão. Estender, extensão. Suspender, suspensão. Converter, conversão. E repelir, repulsão. Lembre, isso para usar o S. Professor, e para usar o cedilha? Nos verbos terminados em ter e em torcer. Então, exemplos: ater, atenção. Torcer, torção. Deter, detenção. Distorcer, distorção. Manter, manutenção. E contorcer, contorção. Temos também, pessoal, o emprego do SC. E a gente, assim, eu percebo enquanto professora de língua portuguesa a grande dificuldade de alguns alunos em usar corretamente o S ou C em algumas palavras. Os alunos, eles não sentem falta do S. Eles sempre, quando é com S ou C, eles colocam apenas o C. Não são usados em palavras, termos eruditos. Aí tem vários exemplos, né? Dentre outros. Estou colocando isso aqui para que a gente possa fixar em nossa mente, aprender realmente. Acréscimo, ascensorista, consciência, descender, discente, fascículo, fascínio, imprescindível, miscigenação, miscível, plebiscito, a pronúncia, blicito, rescisão, 600, transcender, dentre outros. E para finalizar o SS, né, que a gente usa com mais frequência, que a gente contra esse erro quando a gente pronuncia a palavra que é escrita com 2 S, se você escreve apenas com 1. E a terminação dos verbos, que você, ao transformar em substantivo derivado, são aqueles terminados em gredir, mitir, meter, ceder, cutir e primir. Vamos aos exemplos, né? Agredir, agressão. Progredir, progressão. Demitir, demissão. Transmitir, transmissão. Remeter, remessa. Comprometer, compromisso. Ceder, cessão. Exceder, excesso. Discutir, discussão. Repercutir, repercussão. Imprimir, impressão. E reprimir, repressão. Nós estamos finalizando a nossa videoaula mais uma vez, né? Oriento que vocês se inscrevam no canal da escola. Que ainda não se inscreveu, acompanhe as videoaulas, assistam com calma, respondam as atividades, né? E finalizamos com a frase de efeito, né? Aquela frase que nos leva a refletir, que nos leva a uma postura diferente, a uma mudança de vida, sempre no caminho do bem. Então eu concluo com uma frase de Michele Menezes. Tudo aquilo que é feito com amor verdadeiro gera frutos de alegrias e sucesso. Então, por mais árduo que seja o dia, por mais dificuldade que nós venhamos a ter, mas tudo que você for fazer, faça com amor verdadeiro, para que vocês possam colher esses frutos de alegria, de sucesso, de paz, né? Então, encerramos por aqui a nossa videoaula. Beijo no coração, tudo de bom. Boa semana e bons estudos. Tudo de melhor para vocês, tá certo? Beijo!